pessoal, bom dia do dia, né, para os alunos da manhã e tarde, e boa noite para os alunos da noite. Bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de função quadrática, né, para os alunos do primeiro ano. Bem, na aula passada a gente falou um pouco do esboço do gráfico. Aqui nós vamos falar um pouco mais do gráfico da função. Então, o gráfico da função quadrada, como eu já falei na aula anterior, ele é uma curva. E essa curva a gente chama de parábola. Essa parábola ela pode ter a concavidade ou voltada para cima, que no caso eu falei sobre a boquinha sorrindo, certo? Que é quando o termo A ele é positivo, certo? O termo que é elevado ao quadrado é o termo A. Então, se ele for positivo, a concavidade, a boquinha aqui, ó, da curva vai ser voltada para cima. E pode ser voltada para baixo, certo? Olha aqui o formato, ó, a boquinha voltada para baixo. Então, isso quando o quê? Quando o termo A, olha aqui, o termo que vem com o expoente ao quadrado, que indica que é uma função de segundo grau, ele for negativo, certo? Então, o principal é isso, para você saber quando é que a concavidade vai ser voltada para cima ou quando vai ser voltada para baixo. Bem, agora nós vamos ver aqui como fazer o gráfico. Nós pegamos aqui uma função de segundo grau, certo? Nesse caso aqui, ela é incompleta, ela só tem o termo A, que é o termo que tem o expoente elevado ao quadrado, e o termo C, que é o termo independente, ou seja, o termo que não tem a variável x. Então, aqui nesse caso, você vai pegar o x, você vai atribuir valores para x, certo? Aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E você vai substituir esses valores que você atribuiu na função que você tem aqui em cima, ó. Você tem a função, então você vai atribuir os valores nessa função. Como aqui a gente tinha menos 2, então 2 vezes menos 2, que é o valor do x, elevado ao quadrado. Ó, aqui não é x ao quadrado? Então, quem é o x? Menos 2 elevado ao quadrado. Mais 4, que é o termo independente, certo? Então, na outra, menos 1 é o próximo valor de x. Então, 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Veja que eu só substituo o x, que é o valor que eu estou atribuindo aqui na lateralzinha, ó, certo? Então, feito isso, depois que eu atribuir os valores, eu tenho que resolver quanto é que dá esses valores. Então, na nossa primeira expressão, ó, que nós temos aqui, menos 2 sendo o valor do x, eu tenho 2 vezes menos 2 ao quadrado mais 4. Mas quanto é menos 2 ao quadrado? É 4. Então, 2 vezes 4, que é o resultado daqui. 2 vezes 4 são 8. 8 mais 4, 12. Então, nosso primeiro valor é 12. O outro, nós temos menos 1. 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Se eu tenho 1 elevado ao quadrado, vai dar o próprio 1. E se é menos 1 elevado ao quadrado, vai se tornar positivo. Então, continua sendo 1. Então, 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 4, 6. Certo? Agora aqui, ó. Veja que o valor agora é 0. Então, 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado vai ser sempre 0. E 2 vezes 0 continua sendo 0. É o mesmo que 2 vezes nada. Então, 2 vezes nada é nada. Sobra quem, ó? Sobra o 4. Então, mais 4. É o próprio 4. Aqui, 1. 2 vezes 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, como a gente já viu, é o próprio 1. E 2 vezes 1 é 2. 2 mais 4, 6. Agora com o 2, que é o nosso último valor, veja que nós atribuímos 5 valores,
certo? Então, 2 vezes 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E 8 mais 4 vai dar 12. Então, os valores, eles começam a se repetir, ó. 12, 6, 4, 6, 12. Veja que aqui, ó, você repete. Aqui em cima e aqui embaixo. Veja nessa outra agora, ó. Essa outra função, ela é uma função completa, certo? Ela tem o termo a, que é o termo elevado ao quadrado. Ela tem o termo b e ela tem o termo c, que é o termo independente. Você vai fazer o mesmo procedimento, você vai substituir. Só que nessa daqui, você vai substituir o x aonde tiver x. Ó, os valores que você colocar aqui para x, você vai atribuir onde tiver o x. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho 4x. Então, aonde tiver o x, eu vou substituir. Então, ó, 0. 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Como 0 ao quadrado é 0 e 4 vezes 0 é 0, então tudo aqui dá 0 e eu vou ter apenas o 3 como resultado, certo? Na outra, com o valor de 1, eu tenho 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é 4, então menos 4, mais 3. Observe aqui que qualquer maneira que eu fizer aqui, para eu resolver essa conta, como os sinais são diferentes, eu vou zerar. Meu resultado vai ser 0. Como? Eu tenho 1. Se eu pegar esse 1 que é positivo e juntar com esse 3 que é positivo, eu vou ter o valor 4 positivo. E tirando 4. Então, 4 menos 4, 0. Se eu fizer o seguinte, eu tenho 1 menos 4, vai dar menos 3. E menos 3 com mais 3 também 0. Então, de qualquer forma, o meu valor aqui é 0. Certo? Agora, aqui na outra, com o valor 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 3. Aqui, ó, nós temos 4 que é positivo, mais 3 que é positivo, dá 7. E tirando 8, ó, então, menos 1. 7 menos 8, menos 1. No outro aqui, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3. Menos 4 vezes 3 são 12, então menos 12, mais 3. Veja que aqui, ó, o 9 é positivo e o 3 é positivo. 9 com 3 dá 12 positivo, menos 12. Então, 12 menos 12, 0. E a outra aqui, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado são 16. Menos 4 vezes 4 dá 16 também. 16 menos 16 cancela. Então, sobra apenas o 3, que é o valor que ficou aqui. Então, você tem, ó, 3, 3, 0, 0. E aqui o número diferente, certo? Então, tanto numa quanto na outra, você vai ter os números, ó, se repetindo e um número que fica diferente no meio. Agora, é o seguinte, esses valores que você tem aqui são os valores que você vai colocar como resultado da função. São os valores que você vai localizar no gráfico, certo? Então, você teria, vamos ver bem aqui. Você teria um gráfico, nesse caso aqui, ó, você teria um gráfico com a concavidade voltada para cima, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Você tem um gráfico com a concavidade voltada para cima, aqui você tem y, certo? Quais são os valores que nós temos, ó? Nós temos menos 2,
E esses valores são os valores de x. Então, nós temos menos 1 e menos 2, certo? Nós temos 0, nós temos 1 e 2. Agora, nós temos aqui, ó, nos valores que são encontrados para a função, ou seja, os valores de y, nós vamos colocar aqui no gráfico, ó. Nós temos 4, Você vai fazer lá longe. Peraí que eu já. Sabe que não vai dar, né? Que é 12 dos dois lados. Não precisa fazer muito grande, não. Mas é 12 dos dois lados. Então, nós temos aqui, ó, os valores para y, nós temos 12, 6 e 4. Claro que nós não vamos contar aqui bem medidinho, né? Do 12 até... Aí vamos ver bem aqui o 6 e vamos ver aproximadamente aqui o 4. Os valores que nós encontramos, certo? Veja que quando eu tinha... Dá para ver aqui direito? Quando eu tinha aqui menos 2, ó, menos 2 para x, o valor que eu encontrei foi 12, certo? Então, ó, menos 2... 12. Se você fizer medido, vai ficar legal, viu? Vai dar certo. Veja que quando nós tivemos o valor de menos 1, nós encontramos como resultado para y o valor 6. Então, menos 1. Certo? Quando nós tivemos o valor de x sendo 0, o valor que nós encontramos em y foi 4. Ou seja, o 0 é aqui, certo? No encontro dos eixos. Então, nós temos aqui, ó, o 4 bem aqui. Então, nós vamos fazer a bolinha em cima do próprio 4. E os outros valores, ó, para 1 foi 6, certo? Então, 1 é 6. E para 2, nós encontramos 12. Então, para 2, ó. Agora é o seguinte, agora o nosso passo é ligar os pontos, certo? Então, ó, você tem aqui, ó. Certo? Então, veja que nós tivemos aqui o nosso gráfico, onde a concavidade é voltada para cima, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estudar os elementos da parábola, certo? Quem são os elementos da parábola? A gente até já viu no esboço do gráfico na aula passada. Os elementos da parábola são a raiz, né, ou os zeros da função, certo? Que são os valores que a gente encontra quando você desenvolve o delta e acha x1 e x2, certo? No caso aqui, 3 e menos 3 são os valores que eu achei, são as raízes da função, certo? Que a gente chama de zero da função. E o vértice da parábola aqui, ele coincide com o ponto onde intercepta o eixo y, mas não necessariamente ele vai ser sempre o ponto que intercepta, não, certo? Veja nesse outro exemplo aqui, ó, só para você ter uma dica, só para você ter um exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ó, o vértice, ele não coincide com onde toca o eixo, não.
Muito ao contrário. Se você prolongar isso daqui, prolongar essa perninha aqui da curva, em algum momento ela vai encostar aqui, ó, no eixo. Então, aonde ela tocar vai ser o ponto que coincide, certo? Mas o vértice não vai ser o ponto que coincide. Enquanto que nessa daqui, o vértice, ele coincide com o ponto onde intercepta a parábola com o eixo Y. Certo? Vamos continuando aqui. Eu tô com uns exemplos aqui para vocês, como resolver essas funções. Então, vão vir questões desse tipo, mais ou menos, né? Então, aqui, qual é o valor de m para que f de x igual a 2m mais 4, que multiplica x ao quadrado, menos 5x mais 17, tenha por gráfico uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, se é com concavidade voltada para cima, de cara, eu tenho que saber que o termo A, ele tem que ser maior do que zero, ou seja, ele tem que ser positivo, certo? Mas quem é A? A vai ser quem está multiplicando o termo x ao quadrado. Então, tudo isso daqui, ó, é o A, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou retirar o que está aqui dentro desse parênteses, né? Eu já sei que ele tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Então, eu sei que o A é maior do que zero. Se isso aqui tudo é A, então isso aqui tudo tem que ser maior do que zero, certo? Então, 2m mais 4 maior que zero. 2m maior que menos 4. Veja que o 4 ele sai de um lugar e vem para depois do sinal, né? Depois do símbolo. Então, m maior que menos 4 dividido por 2. O 2 que estava multiplicando o m passou dividindo menos 4. E m maior que 4 dividido para 2 é 2. Como aqui é menos 4, então é menos 2. Então, eu sei que o m ele tem que ser maior que menos 2, certo? Como é que eu comprovo isso? Quem são números maiores que menos 2? Maior do que menos 2 são os números que estão mais distantes, né? Mais distantes do menos 2 em direção ao zero, né? Ele tem que ir mais para próximo do zero. Então, quem está mais próximo do zero? Menos 2, menos 1. Depois, 1, certo? Então, são números maiores que menos 2. Se eu botar o menos 2 aqui no lugar do m, eu não vou ter isso daqui maior que zero, certo? Por quê? Porque eu vou ter 2 vezes menos 2 mais 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Com mais 4 eu vou zerar. Então, não pode ser zero o A, certo? Tem que ser maior. Então, se eu substituir esse m bem aqui por menos 1, que é um número maior que menos 2, eu vou ter 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 4. Menos 2 com mais 4, ou seja, 4 tirando 2, vai sobrar 2, que é positivo. Então, eu vou ter o A igual a 2, positivo. Então, ele tem que ser maior que menos 1. Então, qualquer número que eu tiver maior que menos 2, maior que menos 2, qualquer número maior que menos 2, eu vou ter um valor positivo, certo? Como a gente acabou de demonstrar aqui, ó. A próxima questão é o seguinte. Na próxima questão, nós temos aqui, ó, você tem o gráfico de y igual a menos 2x ao quadrado. Menos x é uma parábola com vértice em. Você tem aqui as alternativas, certo? Você tem os valores aqui, né, que você vai assinalar para você descobrir qual desses pontos aqui representa o vértice da parábola dessa expressão, dessa função quadrada aqui, certo? Então, aqui é porque eu já respondi previamente, né? Mas como é que a gente chega nessa resposta? Bem, se eu quero descobrir o vértice, eu tenho que lembrar daquela formulazinha lá do vértice que eu mostrei para vocês na aula passada. Onde o quê?
onde o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, certo? Para fazer essa daqui, né, eu nem preciso resolver o delta, basta eu olhar aqui para a função, ó. Menos b, quem é o b? O b é quem tá bem aqui, ó, acompanhando esse termo. Esse é o a, esse é o b. Então, quem é o b, ó? Menos 1. Então, eu tenho menos daqui, menos 1 sobre 2 vezes a. Mas quem é a, ó? Veja que o a, ó, aqui é menos 2. Então, vezes menos 2, certo? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho menos com menos, que dá mais, então 1. E aqui eu tenho menos 4, menos 4. Organizando, eu vou ter menos 1/4. Tá aqui o nosso x do vértice, certo? Agora, para achar o y do vértice, veja que eu tenho delta. Então, para eu encontrar o delta, eu tenho que resolver, né, a questão lá da função. Aqui é a função, ó. Então, vamos resolver essa função. Menos 2x² menos x. Eu só preciso achar o delta. Então, a função é essa, certo? Qual é a fórmula do delta? É b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é b². Quem é o nosso b, ó? Menos 1. Então, menos 1² menos 4 vezes a. Quem é a? Menos 2. Então, menos 2 vezes c. Tem c? Tem termo independente? Só tem o termo a e termo b, não tem o c. Se eu não tenho c, é porque o c é 0. Então, 0 aqui, ó. Delta é igual menos 1² é 1. Agora, vamos ver bem aqui, ó. Eu tenho aqui uma multiplicação, ó. Multiplico esse com esse e multiplico com esse. 4 vezes 2 é 8. Mas 8 vezes nada é nada. Então, 8 vezes 0 é 0. Então, eu nem preciso colocar aqui. Então, o meu delta ficou sendo apenas 1, que é o resultado deste, certo? Então, se eu já encontrei o delta, que é 1, eu vou substituir aqui, certo? Ó, onde eu tenho a fórmula para achar o y. Y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Então, menos delta é 1, o delta. E 4 vezes a, quem é o a? Nós vimos aqui, ó, menos 2. Então, menos 2. Aqui, menos 1, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Com menos 1 daqui de cima. Menos com menos, mais. Então, você tem aqui 1/8, positivo. Então, nas nossas alternativas, né, veja que nós encontramos o x do vértice é menos 1/4 e o y do vértice é 1/8, certo? Então, nós mostramos aqui como resolver duas questões que já tinham sido feitas na aula anterior, já tinham sido mostrados algo referente a esse assunto na aula anterior, que é para você encontrar o vértice, certo? E nós vimos aqui a questão de como achar o valor do m, né? Que no caso aqui você tem que saber quem é o a, você tem que saber se a parábola está voltada para cima ou para baixo. Então, você tem que lembrar que para ela ser voltada para cima ou para baixo vai depender do a, que ele pode ser negativo ou positivo, certo? E mediante isso, você igualar a função, né? Igualar a 0, no caso aqui, maior que 0, para você achar o valor que não pode ser. Então, ele vai ter que ser maior que menos 2. Então, nós temos essas duas questõezinhas básicas, certo? Agora, eu quero agradecer a vocês que assistiram a nossa aula, certo? E na próxima aula você vai ter a continuidade desse assunto com os outros professores. Eu sou a professora Erlene Brito, do 1º ano.